Olá, seja bem-vindo a este episódio da Ação de Educação da Cronos em formato de podcast. A Cronos é a associação gestora do endowment que apoia projetos da USP São Carlos. Se você quiser saber mais, acessa lá nosso site, que é cronos.org.br. Bom, essa é uma iniciativa com o objetivo de compartilhar com a comunidade da USP São Carlos as possibilidades de captação de recursos para financiar e fomentar projetos de inovação e de impacto da universidade. Dessa forma, a gente está trazendo nesse espaço várias pessoas para falar sobre fontes de financiamento e fomento de todo tipo que se aplicam a projetos universitários. Bom, hoje temos um convidado especial, o meu colega, amigo aqui, Flávio Levi, que é diretor de investimentos e um dos fundadores da Anjo do Brasil. Ele vai nos ajudar a entender como funciona o investimento por meio dos investidores anjo. Bom dia aí, Flávio. É um prazer tê-lo conosco. Conta pra gente aí um pouco sobre você e o que você tem feito com esse chapéu de investidor anjo. Boa. Obrigado, Bruno, pessoal aí da USP São Carlos. Acho que a iniciativa é super boa. Um dos pilares aqui da Anjos do Brasil é a educação e aqui a educação na veia. Acho que esse é um formato super bacana de compartilhar ideias, fazer a coisa de uma maneira menos formal, mas tem um fluxo interessante aqui de informações. Na Anjos, a gente tem acompanhado bastante aí o começo, né, da jornada dos empreendedores. A Anjos normalmente entra no primeiro ou no segundo cheque que o empreendedor e empreendedora recebe. Temos visto coisas que estão vindo aí da academia. A Anjos, de alguma maneira, tem se posicionado, se conectado com alguns ambientes universitários. A gente tem algumas colaborações já em andamento, sempre na troca de conteúdo mesmo, né? E aqui na Anjos do Brasil, eu sou responsável pela parte de investimentos. E aí a parte de investimentos basicamente pressupõe três coisas, né? Uma delas é busca e seleção de startups. Então a gente tem todo o processo de scouting, hunting, receber indicações também, que é uma forma aqui, né, de pegar startups aí boas de mercado. Um segundo chapéu que eu tenho é o relacionamento com os investidores. Então os nossos associados aí têm, né, demanda aqui sempre contínua com a Anjos, enfim, temas que eles precisam de ajuda para fazer um investimento, ir nos eventos, né? Todo mês a gente tem um pitch night aqui, a gente leva 3 startups em média por evento. E a gente acompanha, né, essa jornada de investimento com quem está aqui na nossa rede. E um terceiro pilar que a gente tem dentro da área de investimentos, que é a conexão com o ecossistema. Essa conexão com o ecossistema, ela serve tanto para ter deal flow, ter outras startups vindo, ou levar startups para outros lugares, e também a gente levar um pouco de inovação para corporates, que querem ou participar do ecossistema investindo em startups, ou buscando startups para resolver dores delas, ou de alguma maneira beber um pouco da fonte aqui de conhecimento dentro da Anjos do Brasil. Além disso, a Anjos tem um pilar de conhecimento que é bem consolidado. A gente faz eventos, faz encontros, faz cursos, né, para quem está captando, para quem quer investir, e a gente também tem uma atuação em políticas públicas de impacto aí que são bem interessantes. Pô, bacana. A gente tem visto, né, o tema de Deep Tech e Hard Science ganharem protagonismo no ecossistema de inovação. Qual que é a sua visão aí sobre o real potencial de investimentos para startups originadas na academia ou por estudantes universitários, cara? Então, eu acho que o potencial ele é alto. A gente chama esses empreendedores de empreendedores de bancada, né? Então, quando a gente entra nesse ecossistema, a gente começa a olhar o que tem de bom, né? E como que a gente pode alavancar, né? O que já existe sendo aí cozinhado assim nessas bancadas universitárias, né? O Brasil, obviamente, tem alguns setores que são setores de excelência na academia, e isso, obviamente, acaba virando uma coisa que se espalha, né, para o ecossistema de startups. Então, obviamente, biotech, agritech, a parte de energia limpa e saúde são os principais setores, né, que a gente tem visto aqui. A gente entende que tem toda uma questão de preparar, né, esses empreendedores para a captação e para o ecossistema, né, como um todo. A gente entende que a lógica de pesquisar não é bem a lógica de mercado, e isso tem fatores históricos e até burocráticos, administrativos das instituições de ensino, né? E a gente vê, inclusive, né, que assim, temos na USP especificamente, uma faculdade, uma universidade que só ela consegue produzir o que ela produz, né, pelo fato de ser, de fato, uma universidade com seus campi espalhados, né, pelo Brasil. Então, é um fenômeno que ele ainda precisa, né, de muita evolução até a gente chegar no que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né, ou na Europa, né, principalmente em termos de deep tech, que a curva, né, de captura de valor para a universidade e para os investidores ela é mais longa e dilatada, né, no tempo. Então, mas a gente vê com cada vez mais intensidade esse movimento
né, dos pesquisadores se aproximarem do mercado, do ecossistema e começarem a colocar aí suas ideias para o mercado, para captação. E tem o governo também ajudando, né, com verbas de fomento. Então a gente entende que está se criando assim um ciclo positivo nesse sentido. Pô, legal. E os investidores anjos, assim, nesse contexto aí todo, pode ser um catalisador desse tipo de startup, deep tech, tudo? Com certeza. Eu acho que a gente gosta muito de comparar Brasil e Estados Unidos, porque Estados Unidos tem muito dado, né, e a gente faz aqui na rede toda uma parte de data scraping, data analytics, para trazer números e ver como é que a gente, né, olhar para cima e falar, bom, e aí, como é que foi lá, o que a gente vê aqui, né? Então, a gente vê que nos Estados Unidos, falando em geral, tá? No Brasil, a gente teve em 2023, vamos fechar agora 24, mas deve ser alguma coisa parecida, um valor aproximado de 200 milhões de dólares indo para startups, né? Nos Estados Unidos, esse número foi de 25 bi em 23, né? Então, assim, a discrepância é enorme, né? E também o tipo de investimento, acho que no Brasil, menos de 10% deve ter ido para Deep Tech, e nos Estados Unidos a gente está falando já de algo entre 20% e 25%, considerando Deep Tech, Biotech, né, e correlatos, né? Então, a gente entende que tem um caminho grande de crescimento aí, né? Os anjos, eles podem, né, fazer um papel crucial nisso, porque os anjos eles são os primeiros, né, ou segundos a investir em qualquer tipo de negócio, né? E hoje eu acho que ainda tem um gap grande dos anjos, né, com os parques tecnológicos, os laboratórios, as universidades. Então, eu acho que existe até a possibilidade de criação de cultura de aluminais, algo que vocês estão, né, fazendo, e trazer, né, profissionais e executivos e empreendedores bem-sucedidos que saíram da academia e tem que olhar de volta, né, para onde eles saíram. Pô, né, estudei de graça, né, em alguns casos. Como é que eu volto lá para minha faculdade, para minha universidade e apoio, né, os empreendedores que estão, né, quebrando pedra aqui, coisa que eu estava fazendo há 10, 15, 20 anos atrás. Eu acho que hoje já existe uma cultura de apoio, de give back, que está muito mais consolidada. E isso ajuda, assim, né, os empreendedores e empreendedoras aí a tirarem seus projetos da bancada e levarem para o ecossistema. Legal, você falou desse gap que existe, né? E essa possibilidade dos empreendedores se conectarem, né, com ex-alunos e que estão se tornando também alguns investidores anjos, né? Mas assim, de forma geral, assim, como que a comunidade acadêmica pode acessar esse investimento, né, de mais investidores anjos? É só desses investidores anjos mais próximos, assim, da universidade? Ou existem canais, né, nessas redes? Ou investidor anjo específico tem o seu processo seletivo? Como é que é isso? Como é que se acessa, né? Eu acho que tem alguns caminhos, né? Primeiro, você tem os hubs de inovação. Enfim, então você tem, né, aqui em São Paulo alguns hubs, né? Hubs grandes, tipo Nova Bra, Cubo, etc. E outros hubs menores. Normalmente, esses hubs eles têm comunidades de investidores, né? Normalmente corporates, mas também existem anjos que estão vinculados. Então, acho que é um caminho, né? Participar de eventos, né, que eles fazem, sediam, etc. Sempre tem gente interessada, né? E nos próprios eventos de conexão das redes de anjos. Então, a Anjos do Brasil ela tem eventos para o ecossistema, eventos para empreendedores. Eu acho que isso é fundamental. Tem que participar, tem que ter essa... Investimento anjo, a gente fala aqui na Anjos do Brasil que é uma parte de contato. Você precisa estar junto, é um negócio de pessoas, muito de pessoas, porque, enfim, né, quando você está começando um business, muito importante, a pessoa é muito mais importante do que o negócio. Quando você vai para uma empresa que está listada em bolsa, né, as pessoas acabam, né, já sendo, claro, igualmente importantes, mas não já consolidado, ou se provaram, né, então ele tem aí, né, outras coisas que já estão muito estruturadas. Mas no começo, pessoas, ideias, conversas, né, e eu acho que tem as incubadoras e aceleradoras também, né, elas têm, acho que um papel importante nesse ecossistema e programas de mentoria, né, então você tem o Inovativa, por exemplo, que é uma coisa gratuita, né, que funciona super bem, conecta a gente super boa, né? E eu acho que é uma possibilidade aí. A própria USP tem o CETEC, e acho que tem outras incubadoras e aceleradoras universitárias que vão criando, né, uma interface de conexão com investidores, né? Então acho que isso é uma coisa... tem muito ainda para evoluir, mas já é um espaço no qual certamente os empreendedores podem encontrar investidores anjo aí. Pô, legal. Já até emendou aqui no que eu ia perguntar. Só confirma então pra gente, né? Assim, faltam algumas ações, né? Tem muita coisa a ser feita, como você disse, assim, para buscar essa conexão. Então, se você tiver algo assim que vem mais à cabeça, como exemplo do que poderia ser feito, seria legal de expor isso com a gente.
e, de repente, reforçar essas ações aí mais concretas que já existem e fazem essa conexão possível. Isso aí. Bom, assim, a gente aqui na Regis, em 2022, fez uma pesquisa. A gente entendeu que menos de 30% dos empreendedores universitários estava pronto, né, ou sabia buscar investimento, tá? Qualquer tipo, tá? Obviamente você tem um encaminhamento para verbas de fomento, porque você tem até uma presença, né, de toda da FAPESP, etc., e alguns institutos, né, dentro das universidades, mas investimento mesmo de feedback, né, enfim, escala de venture capital que a gente conhece, está acostumado, pouca gente sabia buscar. Então, a gente entende que as universidades elas precisam começar a incorporar isso dentro também da grade curricular delas, né? O CNPq fez uma pesquisa e viu que menos de 23% das faculdades têm matérias, tem curso com temas de empreendedorismo. E aí isso falta, né? Isso, enfim, depois a gente acaba, né, percebendo que as pessoas elas se formam super bem técnicas, mas, né, com essa falta de noção de negócios, né? E eu acho que uma outra coisa que seria interessante é divulgar os cases de sucesso, né? Então, eu acho que até aí na USP tem o caso da MedRoom, né, que é uma empresa que foi comprada pela Anima, é uma empresa de medicina. Eles virtualizam partes do corpo humano, tem toda uma parte de educação, né, com 3D, etc e tal. O Grupo Alumni foi lá e comprou, né? O Grupo Alumni de Educação foi lá e comprou. A Nvisia também foi vendida para a VEG, lá no Sul. Empresa super bacana, e foco em câmeras inteligentes, smart cams, etc. Apresentação super legal. É isso, são empresas que nasceram dentro da universidade e foram vendidas a mercado dentro de um ecossistema, né, totalmente de venture cap. Então, acho que divulgar isso pode estimular os alunos a se antenar para falar, pô, legal, né, eu quero saber mais, quero me conectar, deixa eu ver como é que isso aconteceu. E eu acho que isso acaba dando um gás aí para as pessoas, né, irem buscar essas informações. Pô, legal. Cara, para um estudante, né, uma equipe de pesquisa que está com uma ideia inovadora, está pensando em abrir, né, uma startup, né, o que precisa como primeiro passo aí para buscar um investidor anjo, né? Tem que estar com esse CNPJ aberto, né? Precisa largar a bolsa de estudo lá de pesquisa, né? O que você diria que é assim, os primeiros passos para tirar a ideia do papel e ter condições de buscar um investidor anjo? É interessante. Tem aspectos, vamos dizer assim, higiênicos, né, de empreendedorismo que valem para qualquer coisa, né? Então, obviamente, o CNPJ, ter um side job, né? Eu acho que, assim, quando você está para pegar investimento mesmo, você fala, "Bom, agora um passo depois até, né, de decidir se vai empreender ou não, aí sim, né, precisa ter CNPJ, governança desde o primeiro dia, documentação, tudo em ordem. É fácil. Tem um ditado em italiano que em português mais ou menos assim: é mais fácil não sujar do que limpar, né? Então, quer dizer, você começa, né, 100%, né, organizado, governança, documentos, tudo em ordem, mas só você fazer um pleito para uma rede de anjos, né, o pessoal gostar da tua ideia e depois formalizar o investimento. Mas precisa, sim, é bom ter um CNPJ. A questão da bolsa depende da instituição de ensino, né, ou quem está dando a bolsa, mas normalmente investidor anjo e investidor em geral entende que a pesquisa ela faz bem, mas se a pesquisa ela toma um tempo muito grande ou ela é muito importante na vida do founder, isso pode até virar uma distração, né? Então, tem uma dose, né, que é importante, enfim, considerar aí na hora de falar, eu sou um pesquisador, tudo bem, mas agora você quer ser um empreendedor. Ninguém está falando para você abandonar a academia, mas de alguma forma você vai precisar, né, entender que tem aspectos de negócio, né? Então, aqui na Anjos, né, o que a gente gosta de ver? A gente gosta de ver dois founders, pelo menos, né? Empreender é muita pedreira, né? Antes de estar aqui na Eros, fui empreendedor minha vida toda. Você vai do céu ao inferno várias vezes e tá sozinho nessa jornada é complicado. Então é bom ter um co-founder. Normalmente, se for um co-founder com habilidades complementares, melhor. Né? Então acho que e ambientes universitários são excelentes para isso, porque, enfim, é multidisciplinar. Eu acho que ter uma proposta muito clara de valor, né? Quer dizer, e validar isso. Então, antes, né, de, pô, sabe, tipo, já saiu, abre um CNPJ. Não, pera, faz uma pesquisa de mercado, entende que de fato você está, né, qual que é o tamanho do problema que você está resolvendo, ter uma solução real para aquilo, conversar com gente, né, muito, essa fase do café, pô, eu tomo um café com não sei o que, escutei, essa pesquisa ela é muito importante, né, fazer a sondagem de mercado ela é fundamental, porque na hora que você começa a falar com gente para pegar dinheiro, que também é um processo, acho que a gente vai até falar um pouco disso depois, é um processo cansativo e longo.
E acho que não desperdiçar essas chances, né? Então, saber muito bem onde você está indo com a tua ideia e o que você está buscando, porque não adianta nada se sentar com um fundo gigantesco que não investe em deep tech, né? Ou que só investe em Series C, para botar dinheiro num negócio que você nem fatura ou nem tem, né? Então, eu acho que é muito isso, pesquisar muito, né? Tanto o mercado de investimentos, mas ter certeza que aquele negócio é um negócio que tem mercado escalável, que pode virar, não um negócio, tá? Acho que isso é bem importante. Legal. Você já pincelou aí alguns critérios, né? Esse processo seletivo. Na Anjos do Brasil, como é que funciona esse processo, né? Quais são os principais critérios aí? Você falou de, né, recomendar dois founders e tal, mas quais são os principais critérios assim que você vê sendo praticado dentro da rede aí da Anjos? Tem critérios que são critérios básicos, quase que técnicos, né? Então, é isso, né? Dois founders, dedicação full-time é importante. Uma outra coisa que é importante é o tal do cap table, né? Quanto a empresa está na mão dos founders, normalmente empresa que é recém-nascida, né, 100% do capital social da empresa está com os founders ali das cotas, né? Da sociedade estão com os founders, mas normalmente também, às vezes o founder passa por uma aceleração, arruma alguém, isso a gente já viu aqui várias vezes, tem um pesquisador, um professor que está com 30% do business, mas ele não está no dia a dia. Isso é uma alta captação, né? Então, assim, os founders que estão ali, né, com skin in the game, eles têm que ter, né, pelo menos 30% do equity. Aí você começa a entrar em outras coisas, né? Bom, qual que é o problema, né, que esse cara está resolvendo? Mas, cara, velho, tem potencial de escala. É um negócio que é restrito, né, à cidade de São Carlos, é um negócio que São Carlos ele consegue transformar o estado, fazer coisas pelo país todo, que de repente até internacionalizar, né? Acho que são uma coisa que a gente faz pouco aqui no Brasil pelo tamanho do país, e eu acho que é uma coisa que vale muito a pena pensar, né? Até usar isso, né? São Carlos não é São Paulo, né? Então, pô, né? Como é que você usa isso como um ponto de partida no qual você fala, puxa, eu já tenho que pensar fora daqui, não adianta eu pensar num negócio que resolve só o meu ecossistema local, né? Então são várias coisas, né? E aí depois aqui na Rebus a gente tem um processo de screening que a gente chama de screening duplo. Então primeiro a gente tem essas questões mais técnicas, né, que eu comentei, qual que é o cap table, quantos founders são, é full time, não é? Olhar um pouco ali o problema, depois a gente passa para alguma vertical, a Rebus tem 12 verticais de negócio, inclusive tem uma de Deep Tech e AI, na qual aí pessoas que são especialistas, né, nos temas vão entrar e falar, não, isso aqui de fato para em pé, não, isso aqui não faz sentido, isso aqui com um twist aqui talvez possa ser legal, e aí você tem uma análise, quase uma diligência técnica, né, daquilo que está sendo proposto aí para os empreendedores. E é super importante isso porque, enfim, né, esse é o momento mesmo de decidir se vale a pena levar para o pitch, né, a gente leva para o pitch night. E aí para dar números, né, aqui na Anjos são 1.000 startups avaliadas por ano, das quais a gente leva 40, 50 para pitch nights e acaba investindo em metade disso, né? Então são 25. Esse ano está sendo um ano até bom, né, apesar do ano para VC ter sido um ano super espetacular, mas a Anjos vai fechar o ano perto de 30 investimentos, aí acho bem razoável, né? Que a gente faz esse trabalho duplo, de avaliar com a equipe, depois levar para algum especialista, né, comentar e trazer uma avaliação mais técnica sobre as startups. Pô, bacana. Obrigado aí pelo detalhe. Tenho certeza que isso vai ser útil para muita gente. Na sua opinião, o investidor anjo busca mais a inovação tecnológica quando está olhando aí mais para startups, né, acadêmicas, ou de fato essa viabilidade comercial, né, essa potencial de escala, né? Como é que você enxerga isso? Eu acho que somos investidores anjos, né? Então, é todo mundo anjo aqui, mas antes de ser anjo, é investidor, né? Investidor quer ver retorno, né? É óbvio que uma parte do interesse do investidor, uma parte né, da motivação das pessoas de colocarem dinheiro em startups, é claro, é estar em contato com inovação, é entender de um novo setor, é participar, não de um hype, mas participar de algo que, de fato, tem o potencial de mudar, assim, se a gente for para um sonho grande. Mas é muito importante a questão da viabilidade comercial, porque senão o investimento não volta, né? Além disso, esse investimento, quando ele volta, e ele volta bem, né? Volta com retorno, com múltiplo, esse dinheiro volta para o ecossistema, porque normalmente assim funciona, você investe em startup, depois de 2, 3 anos, 4, 5 anos, tem um retorno, com esse retorno você investe de novo. Então é muito importante ver o retorno, né? E a viabilidade comercial é um dos pontos, né, importantes, sim, nos quais a gente entende que o anjo ele precisa enxergar né, ali, cara, como é que esse negócio vai parar de pé, qual que é o unit economics desse, né, produto, dessa solução, enfim, do que é que seja,
né, para a gente conseguir vender, quais são as oportunidades de saída, né, para quem esse empreendedor vai vender isso, né? Então é interessante, a gente fala que marketplace, né, quando você abre o marketplace, no primeiro dia você já está faturando, você põe lá, conecta duas pontas, pega um take rate, é fácil de ver um modelo de negócio funcionar, difícil é você penetrar mercado, entrar no, né, porque às vezes depende de onde você está atuando. Agora, quando você vai da academia, você tem um negócio técnico, você tem um produto, um patente, enfim, às vezes pode ser um negócio muito único, mas para fazer a primeira venda, para monetizar, há anos, né? O que não significa que a empresa não pode ser comprada no meio do caminho, né? Muita empresa é comprada ao longo da jornada, né? E isso gera, acho que, né, potencial de saída para os investidores. Mas a viabilidade comercial, ela é importante, sim. Interessante, né? Você fala desse equilíbrio, né? E essa importância do financeiro, do aspecto financeiro, né? Como é que você vê o interesse de investidores anjo em projetos ou startups com foco mais de impacto, né? O social, ambiental, né? Tem muita discussão sobre o equilíbrio entre, né, o foco no impacto versus, né, esse foco em retorno financeiro, né? Você vê interesse também dos investidores anjo para negócios que têm mais essa pegada de impacto? A gente vê, tem pesquisas mostrando que aproximadamente 50% dos investidores anjo tem interesse direto em impacto, algum aspectos relacionados a impacto, né? O que eu entendo, né, que faz sentido, é você fatorar na sua decisão de investimento aspectos de ESG da startup, né? Isso aqui tem potencial de poluir, não poluir, isso aqui, como é que está sendo tratado toda a parte de governança da startup, ou até mesmo enfim, né, toda a questão do produto fim, né? Isso aqui é uma coisa boa ou não para a sociedade. Agora, vamos lembrar que a gente está no começo de uma escala, né, de venture capital, que vai vir depois, né, olhar o negócio, vai vir depois um fundo que vai olhar o investimento que o fundo que entrou logo depois da gente, né, aportou capital. E as métricas de impacto, elas são importantes, até porque, obviamente, a gente tem que viver num mundo melhor, a gente sabe que, né, a sociedade ela é uma só, né, super conectada, então não adianta a gente falar, dane-se, impacto é importante lá, então isso também não está em pé. Agora, tem muito negócio de impacto que não é negócio, né? E aí deveria ser um outro, né, uma outra estrutura, poderia estar como ONG ou como um programa corporativo de alguma empresa que tem interesse em resolver alguns problemas, né? E tem negócios que realmente causam impacto na sociedade, no meio ambiente, e tem total, né, uma possibilidade aí de service backables e trazer retorno para o acionista. E esses são os negócios que a gente olha e traz e apresenta aqui na Anjos. A gente investiu em algumas coisas de impacto, né, que tem um impacto claro no DNA, tanto para empoderamento de pessoas que não têm acesso acesso a sistema jurídico, né, então a gente investiu numa startup nesse sentido. Tem uma outra startup que produz couro a partir de RG, que é uma super abundante, uma planta, né? E isso tem um impacto, tem N coisas aí, e eles estão indo super bem, estão fechando primeiros contratos com grandes varejistas aí da moda, então e você vê que é um negócio que faz sentido, para de pé, tem impacto, atrai muita gente pelo tema, mas é uma startup, um negócio super claro, viabilidade comercial, unit economics, mercado mapeado, opção de saída, né? Então acho que é isso, né? Bacana, e você falou dessa posição, né, dos anjos dentro dessa jornada de crescimento da empresa, né, que logo à frente, né, tem ali um VC, né, um CVC e tal. Como é que é esse tamanho de cheque, né? Qual o montante de investimento, ou, né, como é que funciona essa etapa que o investidor anjo entra, né? Se puder falar um pouquinho mais sobre, né, de onde começa e até mais ou menos onde vai, né? Tá. A gente fala que as rodadas anjo, elas vão R$ 100 mil até R$ 1 milhão de cheques, né? A rede como um todo, né? O investidor tem uma média ali de R$ 30 mil, 25, 30, 35. E claro, tem pessoas que fazem cheques de 50 mil, de 100 mil. Tem super anjos que colocam R$ 1 milhão, né, em startups. Então a gente vê isso acontecer. E isso é o tamanho da rodada, né? Normalmente a gente está falando aqui de 10% de um cap table, né? Quando a gente pega, sabe, coloca R$ 1 milhão, estamos falando de um valuation de 10 milhões. Então, startups, elas vêm aqui para Anjos com valuations que vão de 3, 4 milhões até 30, 35 milhões. Eu estou dando esses ranges, né? Porque realmente, se eu gravar uma média aqui, eu posso pegar ela meio deslocada para algum dos pontos. Tem muito outlier, já vi negócio captar aqui com valuation de 80 milhões e é considerado anjo. E já vi gente fazendo rodada
terceira, quarta rodada com valuation de 15 milhões. Então, então eu gosto de falar dessas médias, né? O que o investidor anjo, é importante que ele, e aí falando bem da perspectiva do investidor, né? A gente recomenda montar portfólio. Então, não adianta o investidor, eu adorei essa startup, eu gostei muito desse modelo de negócios, eu vou botar todo o meu dinheiro de risco nesse negócio que vai dar certo com ele. Isso é muito arriscado, um erro, né? Então a gente entende que é bom ponderar, fazer diversos cheques, diferentes cheques. Obviamente, se aproximar da startup, se você consegue, de alguma maneira, apoiar, ajudar, etc., né? Sempre bem-vindo isso, é uma coisa que a gente estimula muito, na tal do Smart Money, mas esses são os números. Então estamos falando aqui de cheques que vão de 200 mil, 100 mil, 200 mil até R$ 1 milhão, né, dentro de uma rodada, e às vezes a gente compartilha as startups com outras redes, com fundos, então isso é comum. Até a FAPESP, né, o PIB tem um programa aqui de Fast Track, tem startups que captam lá, a gente acaba também recebendo aqui, tem até um matching em alguns programas do governo, em alguns fundos, que quando startups recebem investimento anjo, eles fazem o matching ou até dobram o valor, alguns até verba não dilutiva, né, quer dizer, você não dilui capital, é um grant mesmo, né, sem contrapartida. Então é mais ou menos isso. E, enfim, né, a gente espera ver esses números aumentarem, esses cheques aumentarem. Se a gente compara de novo com os Estados Unidos, o potencial é muito maior. A gente vai vendo também que o dinheiro aqui no Brasil, com R$ 1, você faz mais aqui do que lá fora, né? Então, obviamente, os números são menores, a economia do Brasil, né, enfim, é mais encolhida do que a americana e os custos são mais baixos, mas a gente entende que em algum momento a gente vai começar a ver também o tamanho de cheque aumentar, o número de investidores aumentar. Eu acho que vai ser super saudável para o ecossistema. Foi legal, eu fiquei curioso nesse ponto de um fundo que dá o grant ali junto com o investidor anjo e tal. Se você puder só dar uma aprofundada nisso rapidamente para exemplificar, isso vem via o investidor anjo, isso é uma captação diferente, né, que o empreendedor precisa fazer ao mesmo tempo que está captando com o investidor anjo. Como é que funciona essa dinâmica? Então, tem fundos que são fundos anjo, né? E aí uma regra que por design do fundo, ele não pode liderar a rodada, e ele só pode investir se tiverem outros investidores anjo investindo. Então, isso é uma regra. São fundos de mercado, né? Provavelmente o dinheiro vem do BNDES, para checar, e a regra é essa, né? Então, isso pode vir pelos anjos. Os anjos podem encaminhar a startup para esse tipo de fundo e tentar compor a rodada, o que é ótimo, né? Tudo acho que faz sentido dentro do tamanho da rodada, que acho que é algo que a gente não comentou, mas depois é só válido depois pontuar isso em parênteses, né? Empreendedores estão captando aí, às vezes aparece dinheiro na mesa e dá até uma vontade de falar, pô, eu vou conseguir captar, vou conseguir dobrar minha rodada, eu vou trazer mais um fundo, daqui a pouco você está super diluído e captou mais do que você deveria, né? Então, é só também, né? Isso aqui é para ajudar a fechar uma rodada que já está, né, com tamanho, precificado, etc. Então, esse é um ponto. E a FAPESP, ela tem editais específicos. O pessoal fala de fundo perdido, eu acho que é mais elegante você falar que é uma verba que não dilui, né? Então, você não precisa diluir os empreendedores, ela é um grant e você tem editais específicos para isso, então basta buscar aí no ecossistema e você, enfim, aplica a startup ela consegue esses grants. E também um ponto de atenção aqui, esses grants, né, eles obviamente, às vezes tem contrapartida, às vezes não, mas mesmo quando não tem contrapartida, existem critérios de seleção, né? Então as startups, elas precisam se enquadrar, o produto ou a solução precisa de XYZ pessoas para desenvolver, precisa atingir XYZ critérios, etc., para serem validadas para esse tipo de captação. Isso precisa, eu acho que é ótimo, mas precisa ter um cuidado para você não tirar a startup do foco, né? Não mudar muito o produto, né? E depois você ir para um caminho e falar, pô, eu fui lá buscar esse dinheiro de subvenção aqui, mas agora eu não tenho mais um produto que é escalável, né? O meu negócio virou só uma pesquisa científica, e é ruim, porque aí você mata a inovação, você mata o produto, e também é ruim para quem está dando grant, porque aquilo vira uma pesquisa que também talvez não tenha tanto impacto de volta na economia, né? Então, são só pontos de atenção aí. Legal, deixa eu emendar uma pergunta que tem relação com isso, que é a seguinte: quais erros que você vê que são cometidos com maior frequência entre esses pesquisadores, alunos, né, empreendedores acadêmicos que buscam o tipo de capital, né? Porque você estava falando desse grant, né, e de que nem sempre tem que ser pensado isso, se é o melhor caminho ou se você não vai ficar muito preso, mas tem outros
erros, né, né, Claros. que você enxerga nesse tipo de empreendedor? Sim. Acho que a primeira coisa é uma falta de entendimento sobre negócios, né? Que é uma falha mesmo, né? Então, você tem aí pessoas que são muito inteligentes, super bem informadas, que têm uma capacidade técnica incrível, mas não entendem como colocar aquilo em um negócio, né? Que alguém vai analisar. E isso inclusive, uma dificuldade de investidor, mas não só de investidor, assim como fundos também, de analisar deep techs, né? Então, isso é uma dica aí muito importante para quem está empreendendo em deep tech. As deep techs, elas estão, né, ali, hard techs, deep techs, biotechs, etc. Às vezes é muito técnico o material. Então, o pitch não pode ser extremamente técnico. Acho que é uma coisa que não adianta se explicar qual que é o mecanismo da nanopartícula. Óbvio que alguém vai avaliar isso na hora de investir, mas tem que falar sobre qual que é o problema que você está resolvendo, qual que é o tamanho de mercado, né? Então, acho que é isso, né? Falta de entendimento de negócio, é uma coisa que precisa, né, se atualizar, entender, estudar. Pitch muito técnico, acho que é uma coisa comum, né? Não saber abordar, né, os investidores. Então, né, putz, deixa eu te mostrar aqui, e aí começar a falar de um monte de patente, prêmio, etc. No Brasil, acho que é top 15 no mundo de produção de patente, mas inovação, que é justamente pegar a patente e colocar no mercado, tá perto do número 50, né, de países. Então, isso é esse gap, né? Justamente, pô, como é que eu pego isso aqui e levo para o mercado, né? E acho que tem algumas outras coisas genéricas de pitch, não só de deep techs, mas aí a gente vê, principalmente quem está saindo da bancada, indo para o mercado, né? O pessoal tende muito a fazer projeções de longuíssimo prazo, claro, é importante mostrar tamanho de mercado, etc. Mas provavelmente empreendedores também já fizeram coisas interessantes na faculdade, já participaram, já ganharam prêmio com alguma coisa de robótica, já tiveram alguma experiência profissional, já tiveram, enfim, isso é importante constar aí, né? Uma outra coisa que a gente sempre fala para quem está empreendendo e fazendo pitch não omita a sua concorrência, né? Se tiver concorrência, ótimo, coloca ali, faz aquela matriz, olha, o nosso tem, o outro não tem, etc, tal. Por quê? Porque se você, de fato, não tem concorrência, provavelmente você está no mercado que não existe, que é relevante, né? Então ninguém vai investir. Ou, pior ainda, né, na hora do pitch, porque quando não tem concorrência, aí abre para Q&A, levanta a mão e alguém fala, você conhece tal empresa? Não, pô, é para concorrente direto, ficou horrível o clima, é muito ruim isso aí. Então pesquisa a concorrência, né, não tem problema nenhum, né, acho que o mercado é super colaborativo. Então, e acho que uma terceira coisa ou quinta coisa, qual que é o item aí, mas é você não pesquisar fontes de financiamento, né? Sair falando com todo mundo, captar dinheiro demora, né? Então, esperar muito para captar é ruim, né? Porque pode ser que leve 6 meses para cair um cheque, né? E tem que falar com as pessoas que fazem sentido, né? Então, como eu comentei, tá pegando dinheiro de gente que vai investir em deep tech, quem investe em deep tech, vai falar com redes que tenham fit, né? Com o teu produto, com a tua solução, porque senão você acaba, né, gastando tempo e é um tempo crucial, porque, enfim, você fica sem o dinheiro, você fica sem, né, conseguir desenvolver. Então, acho que são dicas aí genéricas, mas que valem bastante aí para o pessoal de deep tech. Pô, legal. Você já falou um pouco de smart money, né? Que seria o que vem a mais do que só o investimento, né? O capital. Uhum. Dentro desse conjunto de erros ou, né, insights aí que você trouxe, o smart money do investidor anjo, né? É algo que pode ajudar, né, esse empreendedor e a complementar essas competências, né, naturais de um empreendedor acadêmico, né? O investidor anjo pode trazer essa complementariedade na forma do smart money. Total. Investidor, né, normalmente, empresário ou ex-empresário, passou por uma jornada, e ele pode ser técnico ou não, mas a jornada pela qual ele passou agregou para essa pessoa um reconhecimento de negócios, né? Então, já começa por aí. Você está falando com alguém que já empreendeu ou que está numa indústria há muito tempo e está olhando tendências. Então, o que vem junto com o dinheiro, né? Vem acesso a conhecimento, conexões, muito investidor, anjo, vira promotor, vira embaixador da startup. Assim, não, pô, eu investi numa startup, você está fazendo um SaaS incrível para a empresa aqui, pô, eu vou divulgar, cara, bater na porta aqui dos meus colegas, dos amigos, sabe? Eu vou divulgar essa startup que eu investi, né, para o pessoal, né, para os caras terem acesso ao mercado. Então, é isso, né? Quer dizer, você vai abrindo portas. Discussões, né, muito comuns que na vida de um empreendedor acontecem, contratar gente, como estruturar a governança,
caminhos de financiamento. Então a gente tem alguns estudos aí sobre sucesso, né, de startups que foram investidas e não foram investidas por investidor anjo, e o investidor normalmente ajuda muito numa rodada subsequente, né, então faz essa ponte de conexão, ajuda muito a desenvolver produto. Acho que tem, para quem sabe se relacionar com os investidores, é maravilhoso, funciona super bem. Eu acho que o ponto é esse, né? Quer dizer, aproveitar que o pessoal colocou o capital, né? E chamar essa turma toda para ajudar ou para simplesmente ser um embaixador, né, da tua empresa no modelo até de expansão comercial aí do negócio, né? Funciona super bem. Pô, super bacana, cara. A gente está passando já do tempo aqui. Para finalizar, eu queria te pedir aí que mensagem que você deixa para a comunidade acadêmica lá, né, aqui da USP São Carlos sobre o potencial do investimento anjo, né? E a importância de olhar para o empreendedorismo como oportunidade para o futuro. Não, em primeiro lugar, eu acho que esse tipo de contato, interesse, né, ele já é um primeiro passo muito importante, né? Sair da bancada, sair do mundo acadêmico, né? Não muito sair, mas integrar isso com o ecossistema. Então, eu acho que essa curiosidade, se manter curioso, acompanhar, ler matérias, estar em grupos, acho que faz muito bem, né? Até porque tendências, elas circulam aí no mundo todo, né? Hoje essa informação é super fácil, né? Então, isso acho que é uma coisa legal. E hoje é muito fácil empreender, né? Cada vez mais fácil empreender. É fácil você subir um site, é fácil você buscar funding. O Brasil, ele fechou um ciclo positivo de funding para startups. Há 10, 15 anos atrás, tinha fundo fazendo Series B, Series C, né? Que investimento Anjo do Brasil, foi fundada em 2011. Ela tinha mais 2, 3 vezes de anjos, né? Hoje tem 40 vezes de anjos. Você tem muita opção. Eu acho que conhecer bem né, quais são as redes, quais são os ambientes, frequentar esses ambientes, eu acho que é fundamental. Visitar. O Brasil, São Paulo especificamente, tem uma série de parques tecnológicos maravilhosos, né? Tem o Supera, tem São Carlos, tem aqui em São José dos Campos. Acho que é legal aproveitar e frequentar esses lugares, entender, falar com gente, se conecta no LinkedIn. Normalmente, quem trabalha com inovação, com capital, para startup é super, acho que colaborativo, né? Então, é isso, né? Consumir conteúdo, estar atento ao mercado, participar, às vezes, na universidade, poder mandar alguém nas missões que são feitas. Normalmente, as redes fazem missões do Brasil, tradicionalmente faz uma missão para Israel justamente para isso, e é um dos pontos que a gente fala muito, né? A relação do governo, da academia, com o ecossistema. Lá é muito forte isso, e às vezes mandar uma pessoa, trazer alguém para visitar, entender e voltar e fazer meio que um redesenho ali de processo para aproximar, né, os empreendedores dos investidores. Acho que é uma coisa bacana. E acho que é isso, né? Quer dizer, o potencial ele é muito, muito grande, e ele precisa realmente ser destravado, né? O Brasil tem universidades maravilhosas, tem muita gente boa produzindo ciência, e eu acho que é uma questão muito de modelo. Não, o mais difícil é construir as universidades, elas estão aí, né? A gente tem nessa capacidade instalada aí produzindo. Então, trazer isso agora para um ecossistema de inovação e por fim, né? Acho que lembrar aqui de alguns casos. A USP, os royalties da USP, 90% vem do Vonal, que é um remédio, né, que foi desenvolvido, né, dentro da universidade, foi vendido, um remédio para enjoo, e uma parte importante, nos últimos 13 anos, já foram mais de 10 milhões de reais doados, né, ou doados não, recebidos, né, como royalties, né, da USP para a USP através desse remédio. Então, é um negócio que também interessa para a universidade, quer dizer, não é um negócio só para os alunos, né? Então acho que isso é super importante. E essas iniciativas, né, de criar endowments que tenham relação aluminais, trazer os aluminais, buscar ver onde estão esses aluminais, né? Estão empreendendo, estão com contato em tecnologia, promover encontros, né? Acho que isso é super interessante. A gente olha de novo para os Estados Unidos, ver o tamanho dos endowments de Harvard, MIT, Stanford, e esses endowments, eles têm uma relação direta, né, com investimento em startups, né? E além de investimento em startups, tem, enfim, empreendedores que saíram aí das universidades, tiveram sucesso, doaram para os endowments, criaram todo um ciclo super positivo de dinheiro fluindo para a inovação, né, através do vínculo aí com as universidades. Então, eu vejo isso com muito bons olhos e acho que o que vocês estão fazendo é super bacana e necessário, né, aí para o ecossistema. Bacana. Muito obrigado aí, Flávio Levi, por compartilhar seus conhecimentos, insights sobre o universo do investidor anjo, essa conexão com os projetos universitários, né? Tenho certeza de que os nossos ouvintes aqui, em especial, né, o pessoal da USP São Carlos, saem
com uma visão mais clara e valiosa sobre como eles podem acessar o investimento anjo, né? E para quem quiser, para quem se interessou e quer saber mais, né, acesse a nossa página lá, cronos.org.br, e não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio com quem está precisando saber mais sobre um pouco do que a gente falou aqui. Grande abraço, até a próxima. Um abraço.